Diga glória a Deus. Muito bem. João capítulo 21, verso 25. João capítulo 21, verso 25. Quero louvar a Deus pela vida dos nossos porteiros. Quero louvar a Deus pela vida de Maurício. Você vai servir água, hein, Maurício? Para quem é essa água? Para a equipe aqui? Venha, por favor. Vocês são privilegiados, né? Glória a Deus. Deus abençoe a vida de vocês também. Ministério de louvor, Deus abençoe, amém. Glória a Deus. Alguém quer água? Se alguém quiser água, é só fazer um sinal que Maurício vai levar água para você. Glória a Deus. Queridos, hoje nós estamos encerrando a série Milagres de Jesus. Hoje nós estamos encerrando, é a última mensagem da série Milagres de Jesus. É a mensagem de número 40. Foram aí 10 meses, todas as quartas-feiras, só falando a respeito desta pessoa maravilhosa, Jesus, o Cristo de Deus. E hoje nós estamos encerrando. Eu já quero comunicar aos irmãos que eu havia falado que a próxima série de mensagens, dia de quarta-feira, seria profetas menores. Mas eu venho orando, venho buscando de Deus, venho orando, e Deus não me deu nenhuma confirmação para começar a série de mensagens profetas menores. É do meu interesse, eu sei que é do interesse da igreja também. Profetas menores, poucas pessoas conhecem os profetas menores, mas eu gosto de fazer aquilo que Deus me dá a direção, aquilo que Deus confirma. E eu estou orando, estou buscando de Deus para ver qual vai ser a próxima série de mensagens, né? Provavelmente, se Deus permitir, no próximo mês de novembro, eu não estarei pregando, eu estarei sentado durante todo o mês de novembro, buscando aprender mais, né? Eu estou orando a Deus, estou buscando de Deus uma pessoa que, se Deus permitir, se Deus confirmar, essa pessoa vai estar ministrando toda quarta-feira aqui, durante 4 quarta-feiras, e o objetivo é que eu seja ministrado também no culto de doutrina. Diga glória a Deus, amém. Eu havia falado para vocês que eu tinha que pisar no freio por questões de saúde, e eu pisei no freio, né? Se vocês observarem, eu não prego na sexta-feira, eu não prego no domingo. Se vocês me verem pregando ou na sexta ou no domingo, é porque o pregador não veio, né? Aí quando o pregador não vem, eu sou obrigado a pregar no lugar do pregador. Mas eu não estou me escalando para pregar nem dia de sexta-feira, nem dia de domingo. E se vocês observarem, eu também não estou saindo para outras igrejas, para outros ministérios, para atender pedidos, justamente porque eu precisei pisar um pouquinho no freio para tratar algumas áreas da minha saúde. E eu informei para a igreja que quando terminasse a série Milagre de Jesus, eu iria ficar um período sentado, apenas sendo ministrado, porque pastor também precisa sentar para aprender um pouco mais. Diga glória a Deus, amém, irmãos? Então, essa é a proposta. Se Deus permitir, no mês de novembro, eu estarei sentado junto com vocês, para juntos aprendermos mais a respeito das maravilhas de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 21, verso 25. O texto bíblico diz: Jesus fez também muitas outras coisas. Se todas elas fossem escritas, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos.
Essa tradução é interessante. Que tradução é essa? É a NVI. Aqui diz assim: Jesus realizou ainda muitas outras maravilhas. Se todas elas fossem escritas uma por uma, acredito eu que nem mesmo o mundo inteiro, eu acho essa tradução aqui incrível, nem mesmo o mundo inteiro seria capaz de conter todos os livros que iria se escrever a respeito das maravilhas de Jesus. Diga glória a Deus. Amém, irmãos? Na semana passada, na mensagem 39, eu usei um versículo parecido com esse, mas foi o versículo 20, João capítulo 20, verso 30 e 31. Foi o texto que foi o ponto de partida da mensagem na quarta-feira passada. O texto de hoje, o ponto de partida, está no livro de João também, mas é João capítulo 21, versículo 25. Diga glória a Deus. Queridos, vocês percebem que o apóstolo João, ele encerra o seu livro, deixando uma informação muito poderosa e que precisa chamar a minha e a sua atenção. O apóstolo João, ele encerra o seu livro fazendo uma afirmação muito poderosa. Ele que foi testemunha ocular, ele que estava o tempo todo ao lado de Jesus, ele faz uma afirmação que aqui no livro dele, ele escreveu alguns milagres de Jesus. Ele falou de algumas maravilhas, mas ele não falou de tudo que ele viu. Ele não falou sobre tudo que ele testemunhou. Ele não falou sobre todos os milagres. Por quê? Ele disse que se fosse escrever sobre tudo que Jesus fez, sobre todos os milagres, era impossível encontrar bibliotecas suficientes no mundo para guardar todos os volumes, para guardar todos os pergaminhos, para guardar todos os livros. Porque durante 3 anos e meio, Jesus fez muitas maravilhas, e algumas não foram contadas, algumas não foram relatadas. É importante dizer que do nascimento de Jesus até os seus 12 anos, você vai encontrar também histórias poderosas a respeito de Jesus. Com 12 anos, ele já estava dentro do templo, ensinando aos doutores da lei. Tamanho era o conhecimento e a sabedoria de Jesus. Mas, a partir dos 13 anos, de Jesus, até os 29 anos de Jesus, a Bíblia não relata mais nenhuma informação. Então nós não sabemos de fato o que Jesus fez dos 13 anos aos 29 anos. Eu, Luiz Paulo, me permita conjecturar, não está escrito, mas eu acredito que se ele era filho de um carpinteiro, ele passou a trabalhar com seu pai para aprender o ofício da carpintaria. Acredito eu que, sendo ele aquele que iria ministrar, pregar nas sinagogas, ele deve ter gastado muitos anos da vida dele dentro do templo ou nas sinagogas, aprendendo mais a respeito da lei e dos profetas, se preparando, se capacitando, estudando, aprendendo. Creio eu que dos 13 anos aos 29 anos, ele deve ter feito muitas coisas ao lado de Maria, a sua mãe, ao lado de José, o seu pai. Ele deve ter ajudado a Maria a criar os outros filhos, porque depois que Jesus nasceu, algum tempo depois, José desposou Maria e começou a ter filhos com ela. Então Maria, ela teve outros filhos, sem ser Jesus,
que eram os irmãos menores de Jesus. Então acredito que Jesus deve ter ajudado Maria e José a criar os filhos menores, os seus irmãos menores. Mas quando chega aos 30 anos, Jesus agora ele é batizado nas águas do Rio Jordão pelo seu primo João Batista. E a partir dali nós conhecemos toda a história de Jesus, porque nós contamos toda essa história desde o mês de janeiro até os dias de hoje. E hoje nós estamos encerrando com a mensagem de número 40. Diga glória a Deus. Mateus capítulo 4, versículo 23 e 25. Eu falei a respeito desse capítulo na semana passada, mas tem outros assuntos que vamos tratar hoje, diferente dos assuntos da semana passada. O texto diz, Mateus 4, 23, 24 e 25. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, oprimidos por várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e Jesus curava a todos eles. E seguia uma grande multidão da Galileia, de Decápolis. Diga de Decápolis. Fale com voz de crente, diga de Decápolis. De Jerusalém, da Judéia e de outras terras além do Jordão. Tem algumas, eu sempre digo para vocês meditarem na Bíblia, mas meditarem cuidadosamente, observando cada palavra, observando cada vírgula, observando cada detalhe, porque cada versículo da Bíblia tem uma mensagem para os nossos corações. Percebam que eu preguei na semana passada em Mateus capítulo 4, versículo 23 e 25, e Deus ali trouxe diversas informações por misericórdia. Hoje, nos mesmos versículos, eu trago novos ensinamentos para a minha vida e para a sua vida. Perceba que no verso de número 25, o texto diz que um dos lugares que uma grande multidão acompanhava Jesus era um lugar chamado Decápolis. Deixa eu ver se apareceu aqui. Mateus capítulo 4, versículo 25. Percebam que o verso 25 aqui fala sobre Decápolis, um conjunto de 10 cidades próximo da Pérea. Isso deve nos lembrar algo. Isso deve nos lembrar algo. Não podemos ler o versículo e não lembrar de alguma coisa muito poderosa, porque aconteceu algo muito poderoso em Decápolis. E o que foi que aconteceu de poderoso em Decápolis? Nós pregamos daqui esse ano, quando nós falamos a respeito do milagre do endemoniado gadareno. Diga glória a Deus. Nós pregamos aqui em uma quarta-feira. Nós ensinamos coisas extraordinárias, poderosas, a respeito do milagre daquele homem que morava na terra de Gadara, na cidade de Gadara, que era uma das 10 cidades de Decápolis. Então você percebe que o milagre que Jesus fez em Gadara não ficou esquecido. As pessoas de Gadara espalharam para as outras cidades. Em pouco tempo,
não apenas Gadara, mas todas as 10 cidades sabiam dos poderes de Jesus, sabiam do que Jesus podia fazer. E todas as vezes que Jesus estava na região da Pérea ou na região de Decápolis, a notícia se espalhava: aquele Jesus que libertou o gadareno, ele está aqui em Decápolis. E o texto nos diz que uma grande multidão se juntava, de enfermos, lunáticos, doentes, para apresentar a Jesus. E o texto diz que Jesus curava a todos. Porque esse texto deve nos lembrar tantas coisas. Por causa das notícias que se espalharam naquela época, foi possível que outros enfermos fossem curados. Bispo, e o que é que eu tenho a ver com isso nessa noite? Você tem tudo a ver, porque o mundo precisa conhecer, as pessoas lá fora precisam conhecer a respeito do Jesus que nós pregamos nesta igreja. E a única forma de Águas Claras, Loteamento Nogueira, Castelo Branco, Caiazeira 5, Caiazeira 7, Caiazeira 10, Valéria, Pirajá, Derba, a única forma, Palestina, a única forma desses bairros tomarem conhecimento a respeito do Jesus que nós estamos pregando aqui nesta igreja, a respeito do Jesus que tem curado pessoas, que tem libertado pessoas, que tem restaurado vidas, é você falando a respeito disso, exatamente fazendo aquilo que o gadareno fez, é fazendo aquilo que os donos dos porcos fizeram, levar a notícia adiante. Olha, tem uma igrejinha lá em Águas Claras, que eles não estão preocupados com as riquezas que o mundo oferece, não estão preocupados com o conchavo dos políticos, mas eles estão preocupados em pregar uma palavra rema, uma palavra verdadeira, uma palavra que salva e que liberta aqueles que querem ser salvos e aqueles que querem ser libertos. Diga glória a Deus. Então essa notícia somos nós que precisamos dar para quem está lá fora. Diga glória a Deus. Outra coisa que precisa chamar a nossa atenção, no mesmo conjunto de textos, é uma afirmação que aos sábados Jesus estava ensinando aonde? Na sinagoga. Essa palavrinha sinagoga, nós não podemos ler, ver escrito lá sinagoga e não ficar pensando o que é uma sinagoga. O que é uma sinagoga judaica? O que é isso? Né? Importante dizer que as sinagogas eram edifícios construídos onde tinha no mínimo 10 famílias judaicas em torno da sinagoga. Aos sábados eram os cultos oficiais. Aos sábados era o que, igreja? Eu estou percebendo que tem algumas pessoas que estão cansadas. Eu vou dar um conselho para você. Você que está cansado, você que está cansada, fique de pé. Faça esse movimento aqui. Depois faça esse movimento aqui. Depois estira um braço. Depois estira o outro. Cuidado para não bater a mão no rosto do vizinho do lado. E manda esse cansaço embora em nome de Jesus. Eu preciso que você fique comigo até o final, intercedendo por minha vida. Quem vai interceder por mim? Amém. Se você vê um irmão ou irmã cansado, não censure ele, não censure ela. Por quê? A maioria aqui acordou cedo, trabalhou o dia todo, está cansado. Então é natural que você esteja meio cansado, meio cansada.
Mas se você vê alguém cansado, com muito amor, com muito carinho, com muito respeito por ele, faz assim. Amém. Tem que ser com carinho, com respeito, mas tem que ser assim. Porque se você falar assim, ó, muito devagar, pode ser que você deite também. Que você pode estar cansado também. Amém, irmãos? Então, voltando para cá. Então, aos sábados, eram os cultos oficiais na sinagoga. E durante o resto do tempo, a sinagoga servia como escola para ensinamentos gerais. Por que isso precisa chamar a nossa atenção? Porque um dia eu vi um pregador dizendo: ah, não, a sinagoga só funcionava um dia da semana, só funcionava no sábado, o resto do tempo estava fechado, ninguém precisava ir para a sinagoga o restante do tempo. Não fazia sentido construir um edifício para ele só funcionar no sábado. Durante o resto dos dias, as sinagogas funcionavam e eram dados ensinos diversos para que as pessoas crescessem na graça e crescessem no conhecimento. Diga glória a Deus. Bispo, por que eu preciso saber disso? Porque você também faz parte de uma sinagoga que tem o culto oficial no domingo, mas durante a semana tem outras atividades. Por exemplo, na segunda-feira nós temos o nosso curso de teologia, ensino, diga glória a Deus. Na terça-feira nós temos a nossa aula de canto, ensino, diga glória a Deus. Na quarta-feira, hoje, nós temos a nossa quarta da palavra, ensino, diga glória a Deus. Dia de quinta-feira tem culto, ou melhor dizendo, desculpe, tem o curso dos solteiros. Curso para solteiros, para namorados, para noivos e para quem está orando escondido do pastor, que até agora eu não estou sabendo de ninguém que está orando, mas tem. Ah, bispo, mas quando está orando, não é segredo não? Não. O pastor tem que saber que você está orando. Ah, não, o pastor não tem nada a ver com minha vida, não. Não tem nada a ver com sua vida, não? Quando você casar, que a bomba cai lá na sua casa, também não me chame, não. Oh, se na hora que você está orando, o pastor não tem nada a ver com a sua vida, quando você casar, que a dinamite cai lá, que sempre cai, todo mundo sabe que cai, né? A gente não pode casar achando que casamento é aquele negócio lá do livro de romance, né? Casamento tem as flores, mas tem os espinhos. Mas se você me perguntar se eu quero continuar casado mesmo com os espinhos, eu subo até no pé do espinho. Mas eu quero continuar. Porque o espinho fere, mas dói, mas é gostoso. Ô glória! Amém? Só Jesus, né, varão? Então, nós precisamos entender que é importante ser instruído antes do casamento, viu? Deixa eu abrir aqui uma aspas aqui sobre casamento. Não sei por que eu falei sobre isso, mas vamos lá. Eu tenho um livro que eu ganhei, que o nome do livro é Coisas que deveriam ter me falado antes do casamento e que eu não sabia. Ô irmãos, que livro maravilhoso, eu ganhei de presente. Quando você começa a ler o livro, aí você vê o capítulo 1, você fala, realmente, ninguém me falou sobre isso, mas acontece no casamento. Você só descobre depois que casa. Aí você vai para o capítulo 2, isso aqui também, ninguém me falou, mas acontece também. Quando você vai ler, você lê o livro todo e você descobre de descobertas extraordinárias, que você só vai descobrir depois do casamento. Porque ninguém vai te falar. Mas dia de quinta-feira a gente está falando. Quem quiser vir, venha, porque é aberto. Quinta-feira tem ensinamento. Sexta-feira nós temos o culto de busca pelo Espírito Santo, irmãos. Irmãos, se tem um negócio que o crente não pode parar, é de buscar a presença do Espírito Santo. Não pare nunca. Olhe para alguém e diga, nunca pare
de buscar a presença do Espírito Santo. Aí você pergunta assim, mas se a sinagoga era judaica, eu esqueci de falar do sábado, né? Sábado a gente tem aqui a tarde jovem, que também tem ensinamento para a juventude. Esqueci de falar da manhã com Deus. A manhã com Deus é o nosso culto de oração e cura. E esqueci de falar do discipulado, que é todo domingo, 10 horas da manhã. Então aqui é igualzinho uma sinagoga. Só que não é uma sinagoga judaica. É uma sinagoga ibarquiana. Diga glória a Deus. Amém? Nós não somos judaizantes, nós somos ibarquianos. Diga glória a Deus. Então, aqui é igualzinho a sinagoga judaica. A gente tem o culto oficial no domingo e o resto da semana o prédio serve de ensino. Mas a pergunta que fica era se era uma sinagoga judaica, o que é que Jesus estava fazendo lá? A gente tem que se perguntar sobre isso. O administrador, toda a sinagoga tinha um administrador, tinha um responsável. E esse responsável pela sinagoga, o administrador, ele tinha os dirigentes dos cultos, né? Cada noite, cada evento, cada ensino tinha o seu dirigente, mas tinha um administrador geral que cuidava de tudo. E esse administrador, ele ficava responsável para escolher quem iria pregar no sábado, porque o sábado era a reunião mais importante daquela época. Então, como o sábado era a reunião mais importante, o administrador tinha que chamar um mestre, porque só podia pregar no sábado na sinagoga um mestre. Então o administrador tinha que procurar um mestre para pregar no sábado. Então eu não preciso responder o que Jesus estava fazendo lá, né? Porque se colocasse todos os mestres da época, nenhum chegava aos pés de Jesus. Porque Jesus é o mestre dos mestres. Diga glória a Deus e aplauda o Senhor Jesus. É importante dizer que o ministério de Jesus, ele tinha 3 grandes bases. E qual eram as 3 grandes bases do ministério de Jesus? Diga comigo: ensino, pregação e cura. Eu poderia dizer que tem uma 4ª base, que essa base nós chamamos de libertação. Mas quando Jesus coloca aqui a 3ª base como cura, ele considera que a libertação é uma cura também. Então nós vamos manter da forma como está: ensino, pregação e cura, porque libertação é cura também. Cura do quê, bispo? Cura da alma, cura espiritual. Por que o ministério de Jesus tinha essas 3 grandes bases? A primeira, a mais importante, era o ensino. Porque com o ensino, Jesus demonstrava a sua preocupação com o entendimento sobre o reino de Deus e sobre a salvação. A preocupação de Jesus era se as pessoas realmente estavam entendendo sobre o reino de Deus e sobre a sua salvação pessoal. Isso precisa ser a preocupação dos pastores de hoje, dos obreiros de hoje, dos crentes de hoje. Nós precisamos saber se as pessoas entendem o que é o reino de Deus. Porque não basta só cantar a música do Davi Sassi, venha o teu reino. A música é bonitinha, a música é linda, mas não salva. A música por si só não salva. Você precisa entender o que quer dizer venha o teu reino. Não basta só orar a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome.
venha a nós o teu reino. Não basta só ler ou recitar a oração do Pai Nosso. Quando você fala, venha a nós o teu reino, você precisa saber o que é esse reino. Era essa a preocupação de Jesus, com entendimento sobre o reino dos céus. Essa é a minha preocupação com relação a todos vocês. Se vocês entendem o que é o reino dos céus vindo sobre a terra. A outra preocupação dele era sobre a salvação. Será que as pessoas entendiam o que era a salvação? E essa preocupação de Jesus é até hoje. Será que nós entendemos o que é a salvação? Será que nós sabemos o que é a salvação da alma? Irmãos, eu ouso afirmar que nos dias de hoje as pessoas ainda não entendem o que é a salvação da alma. Eu ouso acreditar que as pessoas ainda não entendem o que é o céu e o que é o inferno. Até porque as igrejas hoje, elas não pregam muito sobre escatologia. As igrejas hoje não pregam muito a respeito do céu e muito menos do inferno. Porque a mensagem do inferno, ou sobre o inferno, ela não enche a igreja. Ela espanta as pessoas. Porque ninguém quer ouvir falar a respeito do inferno, mesmo sabendo que ele existe. Mas a salvação da minha alma e a salvação da sua alma consiste em você conhecer o que é o céu e o que é o inferno. Porque se você não conhecer o que é o céu, você vai ficar maravilhado com a terra. Você vai ficar apaixonado pela terra. Só que a Bíblia diz que nós somos cidadãos dos céus. A Bíblia não diz que nós somos cidadão da terra. A Bíblia diz que aqui na terra nós estamos de passagem. Nós estamos aqui para cumprir uma missão, um ofício. Que nós somos cidadãos dos céus. Então, se ninguém prega sobre os céus, os homens se apaixonam pela terra. E se ninguém prega sobre o inferno, os homens se acostumam com o pecado. Porque a passagem para o inferno é o pecado. Então, a primeira base do ministério de Jesus era o ensino. Era isso que ele fazia muitas vezes nas sinagogas. A segunda base do ministério de Jesus era a pregação. Porque a pregação demonstrava a preocupação de Jesus com o compromisso que nós assumimos de propagar o evangelho. Essa base do ministério de Jesus chamada pregação, que é diferente de ensino. O ensino, ele tinha um lugar específico para ensinar. A pregação não. A pregação, qualquer lugar era lugar para Jesus pregar. Jesus pregava em cima de um barquinho. Jesus pregava nas ruas de Jerusalém. Jesus pregava fora do templo. Pregava dentro do templo. Jesus pregava de segunda a sexta. Jesus pregava no sábado. Jesus pregava no monte. Jesus pregava em Gadara. Jesus pregava em Samaria. Mesmo os samaritanos não gostando dos judeus, Jesus ia até Samaria e pregava em Samaria. Porque Jesus entendia que o evangelho precisava ser propagado. E sabe o que é melhor? É que ele quer que eu e você faça a mesma coisa. Ele quer que eu e você venhamos propagar o evangelho
em todos os lugares. No meio da sua família. Pregue para a sua família. Ah, bispo, ninguém na minha família não quer não. Tudo bem que alguém da sua família não queira. Mas se tiver uma pessoa, pelo menos uma, pregue para ele, pregue para ela. Eu sei que vai ter alguém na sua família que vai dar ouvidos para você. Mesmo que a maioria não queira. Mas vai ter um, vai ter dois que vai dar ouvidos para você. Vai dar ouvidos para esta palavra. Agora você só vai ter esse desejo de pregar para alguém da sua casa se você entender o que é salvação. Se você entender para onde a minha alma pode ir. Se você entender para onde a sua alma pode ir. Se você tiver essa visão, você vai se preocupar com a vida do seu parente. Entende? Pregue no seu trabalho. Ah, no meu trabalho não pode não. Pode sim. No horário do almoço. Pode sim, antes de você bater o cartão. Deus vai te dar uma estratégia para você pregar no seu trabalho. No meu trabalho, quando eu prestava serviço para Oi, eu só podia pregar de 7 horas da manhã até 8 horas. 8 horas meu gerente dizia, aqui não prega mais, que ele era ateu. Mas de 7 às 8 eu podia pregar. No horário do almoço eu podia pregar. De 12 às 13. Mas quando dava 13 ele dizia, aqui não prega mais. Quantas vezes eu deixei de almoçar para pregar? Quantas vezes eu deixei de dormir, de tirar meu descanso para orar por alguém no horário do almoço? Porque o evangelho precisa ser pregado. Vou dar um conselho para quem quer casar. Se você é uma pessoa que gosta de pregar o evangelho, só case com quem gosta de pregar o evangelho. Porque se você casar com uma pessoa que não gosta de pregar o evangelho, você vai passar mal. Você vai desviar. Você gosta de pregar o evangelho, vai casar com uma pessoa que não gosta? A pessoa que não gosta, além de te atrapalhar, vai chegar um momento que vai lhe impedir. A outra base do ministério de Jesus era a cura. Por quê? Porque a cura demonstrava que Jesus também se preocupava com a saúde e com o bem-estar das pessoas. A outra base era a cura, e o motivo era esse. Jesus se preocupava com a saúde e com o bem-estar das pessoas. Eu e você precisamos nos preocupar com a saúde e com o bem-estar das pessoas. Se tiver alguém aqui orando pela saúde de Roseli, então você está no caminho certo, você é crente. Mas se você não está orando pela nossa irmã Roseli, você precisa se converter. Porque até pouco tempo a nossa irmã estava aqui pregando, adorando junto conosco. E já tem um tempinho que ela está presa. Não porque ela quer, mas porque veio a enfermidade sobre ela. Se você estiver orando pela recuperação do olho da intercessora Graça, glória a Deus. Mas se você não estiver orando, você precisa se converter. Porque a intercessora Graça tem o ano quase todo labutando com um problema no olho. Se você estiver orando pela saúde da nossa irmã Nelita, você está no caminho certo. Mas se você não está orando, você precisa se converter. Porque tem um tempo que a nossa irmã está labutando na área da saúde. Tem o nosso pastor Samuel, que está lutando bravamente contra a depressão. Tem o nosso irmão Flávio, que está ali atrás, que está lutando bravamente contra a depressão.
Tem agora a nossa pastora Fernanda, que já está caminhando aí para 3 semanas de guerra, de batalha na área da saúde. Então, para você dizer que você carrega as marcas de Cristo, que você é discípulo de Cristo, você precisa ter essas marcas aqui na sua vida. A marca do ensino, a marca da pregação, a marca da preocupação com a saúde e o bem-estar dos seus irmãos. Não dá para dizer eu sou discípulo de Cristo e não carregar essas marcas em você. Temos que nos preocupar uns com os outros. A pastora pregou aqui no domingo e ela disse que veio para cá e ela tomou Rivotril, causou um choque no bocado de gente. Eu gostei demais da atitude dela. Fiquei feliz, porque pastor não é super-homem, pastora não é Mulher Maravilha. Nós somos de carne e osso. Nós choramos, nós adoecemos. É bem verdade que a igreja, ela não tem espaço para quem está enfermo, para quem está doente, para quem está fraco. Mas Jesus não tem problema com a sua fraqueza. Jesus não tem problema com a sua situação. Jesus, Ele te ama e vai te salvar da forma como você estiver. Eu estou falando de enfermidade, pecado não. Pecado tem que cair por terra em nome de Jesus. Mas Ele te quer também no pecado. Diga para quê? Pergunta assim, para quê, bispo? Fale com mais energia aqui. Eu estou falando sobre pecado. Diga, para quê, bispo? Para nos libertar do pecado. Amém? Para nos libertar. Então, se você é discípulo de Cristo, guarde essas 3 marcas: ensino, pregação e cura. Deixa eu correr que meu tempo está acabando. Mateus capítulo 8, versículo 16 e 17. Nós pregamos também na semana passada e tenho novos ensinamentos aqui a respeito desses 2 textos. 2 textos poderosos. Diz assim, Mateus 8, 16 e 17. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos. E curou todos os que estavam o quê? Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Diga glória a Deus. Irmãos, quando você vai ler aqui no capítulo 8 de Mateus, se você voltar um pouquinho no verso 14 e no verso 15, você vai descobrir que antes de Jesus curar todas essas pessoas, todos esses endemoniados, Jesus primeiro curou a sogra de Pedro. Eu preguei sobre esse milagre aqui esse ano. Eu não lembro qual foi o número do milagre, mas teve uma noite que eu falei somente sobre o milagre da sogra de Pedro. Mas depois que Jesus curou a sogra de Pedro, aconteceram algumas coisas que eu não falei naquele dia, mas vou falar hoje, vou falar agora. Presta atenção aqui, ó. A mudança na vida de uma mulher levou a muitos milagres na vida de muitas outras pessoas. Diga glória a Deus. Olhe para alguém e diga: uma mudança. Fale com voz de profeta. Eu vou fazer igual a pastora Liliane. Eu esqueci de falar sobre ela, não foi? Deixa eu voltar a fita aqui. Deixa eu voltar a fita. Na hora dita aí. A gente não pode ouvir a mulher de Deus pregando e falar assim: eu estou passando por lutas, eu tenho uma semana sem dormir, eu vim para cá tomando Rivotril. A gente não pode ouvir aquilo ali e ir para casa parecendo que nós não ouvimos nada. Entende? Não. Nós temos que chegar em casa, botar o joelho no chão e dizer: Jesus, cura aquela mulher. Jesus, visita a saúde daquela mulher. Cura aquela mulher, Senhor. Porque a igreja evangélica no Brasil precisa da mensagem que o Senhor colocou nos lábios dela.
E isso é você carregar as marcas de Cristo. É você se preocupar com o seu irmão. Se preocupar com quem está passando pelo vale. Pronto. Agora vamos para cá de novo. Eu esqueci naquela hora, mas agora eu voltei. É um negócio sério, né? Quem não segue as regras da teologia se perde mesmo. Diga glória a Deus. Eu parei aonde? Lembrei. Achei que onde eu parei. A mudança na vida de uma mulher levou a muitos milagres na vida de muitas outras pessoas. Olhe para alguém. Ela fala assim: olhe para alguém com cara de profeta. Ela disse assim: como é a cara de profeta, ninguém sabe, né? E eu falei assim: fale com voz de profeta. Se eu me perguntar assim, bispo, como é a voz de um profeta, eu também não sei, vou fazer igualzinho a ela. Eu também não sei como é a voz de profeta, não. Inventa aí a sua voz de profeta. Só tome cuidado com o hálito. Amém? Em nome de Jesus, vigie com o hálito. Diga assim para essa pessoa que está do seu lado, diga assim: a mudança que Jesus tem para fazer na sua vida vai ser tão grande que vai gerar, diga, milagres na vida de muitas outras pessoas. Quem crê nisso? Aplauda o seu Jesus. Verdade ou mentira? Verdade. Verdade, porque Jesus liberta um, Jesus cura um, esse um ganha 10 para Jesus, aí cura outro, esse outro ganha mais 15 para Jesus, aí já é 25, aí cura mais outro ali adiante, esse outro ganha mais 5 para Jesus, já parte para 30. Então, o milagre que Jesus tem para realizar na sua vida é tão grande que vai gerar milagres na vida das outras pessoas. Mas você precisa querer ser esse agente de milagres. O milagre da sogra de Pedro parece aos nossos olhos ser um milagre menor, né? Ninguém se importa com o milagre da sogra de Pedro, porque a Bíblia diz que Jesus chegou na casa de Pedro e a sogra dele estava com febre. Aí a gente não se importa muito com esse milagre, quase ninguém prega sobre isso, porque nós achamos que febre, pastor Santana, é uma bobagem, quando na verdade não é bobagem coisa nenhuma. Febre pode ser uma enfermidade gravíssima. Febre pode ser uma enfermidade gravíssima. Mas voltando para cá, o milagre da sogra de Pedro parece aos nossos olhos ser um milagre menor, porque era uma febre. Porém, seus resultados foram extraordinários. Porque depois do pôr do sol, repita isso comigo, diga: depois do pôr do sol. Guarde essa informação aí. Porque depois do pôr do sol, que era o final do sábado, toda a cidade se reuniu na porta da casa de Pedro com os seus doentes. E todas as pessoas foram atendidas por Jesus naquela mesma noite. Diga glória a Deus. Irmãos, Jesus chega na casa de Pedro para fazer uma visita. A sogra de Pedro está doente, está de cama, está com febre, uma febre grave. Jesus cura a mulher. Depois que Jesus cura a mulher se levanta, cheia de adoração, cheia de glória. E a Bíblia vai dizer que ela vai servir Jesus e vai servir a Pedro. Mas a notícia se espalhou. Com certeza as pessoas que presenciaram foram avisar para o povo: olha, Jesus está na casa de Pedro. Um dizia: Jesus está na casa de Pedro. Outro dizia: Jesus curou a sogra de Pedro. O que aconteceu? Quando a notícia espalhou, todos os enfermos da cidade foram para a porta de Pedro. Quando Jesus foi saindo da porta da casa de Pedro, que olhou na porta da frente, a frente estava tomada de pessoas enfermas. Mas o texto diz que já estava anoitecendo.
Sempre que você vê assim, ao pôr do sol, está falando da noite. Sempre que você vê assim, depois do sábado, está falando da noite. Por quê? Porque o sábado começava na sexta-feira às 18 horas e terminava no outro dia às 18 horas. O horário deles é diferente do nosso. Então, quando falava depois do sábado, estava falando depois das 18 horas, à noite. Vixe, por que isso é importante? Você vai entender daqui a pouco. Venha comigo. O verso 17 tem algo importante, igreja. Meu Deus, eu só tenho 3 minutos. Os estudiosos concordam que esse verso ligado ao profeta Isaías, Isaías capítulo 53, verso 4, lá no Antigo Testamento, tem a intenção de deixar claro que podemos sim orar pedindo cura para Jesus Cristo. Diga assim: eu posso sim orar pedindo cura para Jesus Cristo. Diga assim: está escrito. Isaías 53, verso 4. Só não podemos achar que Jesus tem a obrigação de nos curar, porque tem coisas em nós que fazemos que não damos a mínima para Jesus. Então vamos exigir dele como? O texto, quando ele foi colocado aqui, ó, em Mateus 8, 16 e 17, é para nos lembrar que nós temos o direito de orar, temos o direito de reivindicar pela cura, só que nós não temos o direito de achar que Jesus tem a obrigação de nos curar. Eu já vi pessoas falar assim: Jesus tem a obrigação de me curar mesmo. Me mostra na Bíblia aonde é que está a obrigação. Ele tem o chamado, ele tem a vocação, ele tem o poder, ele tem o ministério da cura, mas me diga onde é que está a obrigação. A partir do momento que ele é Senhor, Senhor não tem obrigação de nada. Não existe Senhor que tenha obrigação para os seus servos. O que ele faz pela misericórdia. O que ele faz pela graça. O que ele faz por compaixão. O que ele faz por causa da fé. Mas nós não temos o direito de colocar Jesus contra a parede e dizer, pegar ele pela gola da camisa, saco e dizer assim: você tem a obrigação. Porque quando você tinha a obrigação de adorar, você não adorou. Quando você tinha a obrigação de louvar, você não louvou. Quando você tinha a obrigação de fazer alguma coisa para exaltar o nome dele, você não fez. Quando você tinha a obrigação de abandonar o pecado, você não abandonou. Quando você tinha a obrigação de ser um adorador por excelência, você não quis ser um adorador por excelência. Quando ele disse confessa os pecados, você não confessou. Quando ele disse abandone os pecados, você não abandonou. Quando ele disse largue tudo, pegue sua cruz e me siga, você não quis largar o mundo. Então o que era a sua obrigação, você não fez. E às vezes não faz até hoje. Não fez no passado e talvez não faça até hoje. Então, a partir do momento que você não faz aquilo que agrada os olhos dele, isso corta o nosso direito de dizer que ele tem a obrigação de fazer alguma coisa. Até porque tem um texto que ele diz: eu me compadeço
de quem eu quero me compadecer, e eu tenho misericórdia de quem eu quero ter. Então vamos parar com esse negócio de que ele tem a obrigação. Diga para ele: Pai, por misericórdia, faça por favor. Pai, por compaixão, faça por favor. Mas não coloque Jesus contra a parede, porque nenhum de nós, eu estou falando, incluindo a mim também, nenhum de nós somos dignos de colocar Jesus contra a parede. Eu vou exigir o que de Jesus? Se fora da igreja eu não levo uma vida santa, se dentro de casa eu não tenho uma vida santa, se no trabalho eu não tenho uma vida santa, eu vou exigir o que de Jesus? Se muitas vezes eu uso minha boca para o mal, para dar palavrão, para falar mentiras, para criticar os outros, para defamar, para caluniar. Eu vou cobrar o que de Jesus? Muitas vezes os meus pés, as minhas pernas me levam ao lugar do pecado. Eu vou cobrar o que de Jesus? Se muitas vezes as minhas mãos estão sujas pelo pecado. Sendo que a Bíblia diz que só subirá no monte santo do Senhor aquele que for limpo de coração e tiver as mãos limpas. Mas e aí, bispo, o que é que eu faço? Eu já falei. O texto nos dá autorização e permissão para continuar orando. Você ora, você pede, você clama, você suplica, e se Ele quiser, Ele te visita e te cura. Diga glória a Deus. Olhe para alguém e diga assim: não fique triste não. Fale com voz de profeta. Não sei como é voz de profeta, mas fale com voz de profeta. Diga assim: não fique triste não. Diga assim: geralmente, na maioria das vezes, Ele sempre quer curar. Mateus capítulo 15, versículo 29 e 31 diz assim: partindo Jesus dali, veio o mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se lá. E vieram a ele grandes multidões, que traziam consigo coxos, cegos, mudos e aleijados, e outros muitos, e os lançavam aos pés de Jesus, e ele os sarou a todos. Falei na semana passada sobre esse conjunto de textos, e hoje eu trago novos ensinamentos, encerrando a série de milagres de Jesus. Verso 31 diz: de tal sorte que as multidões se maravilhou, vendo os mudos falar, os aleijados ficarem sãos, os coxos andar, e os cegos a ver, e glorificavam o Deus de Israel. Irmãos, percebam isso aqui. Percebam isso aqui, igreja. Grandes multidões. Verso 30 e verso 31 fala a respeito de grandes multidões que estavam ali perto de Jesus. Os muitos milagres que Jesus operou, tanto os que foram registrados na Bíblia, quanto os que não foram escritos neste livro, serviram para convencer e converter os gentios. Serviram para convencer e converter quem? Diga os gentios. Mas percebam que os judeus, eles eram incrédulos quanto à pessoa de Jesus Cristo, e até hoje são. Percebam que Jesus veio primeiro para os judeus. Os judeus eram os filhos mais antigos. Mas percebam que esses filhos mais antigos não se importavam com Jesus, não davam credibilidade para ele. Até os dias de hoje é assim. Como os filhos mais velhos, os filhos antigos não deram importância, apareceram ali no meio da multidão os gentios, os filhos mais novos, os filhos por adoção. E esses se convertiam aos milhares. Esses aceitavam Jesus às dezenas.
Jesus ficava surpreso com a incredulidade dos judeus, enquanto os gentios se convertiam ao seu senhorio. Hoje é a mesma coisa em nosso tempo. Percebam, irmãos, que os crentes mais novos, eles são diferentes dos crentes mais velhos. Percebam que não é via de regra, mas os crentes mais novos, que estão no primeiro amor, você percebe que eles vivem mais empolgados, eles vivem mais aleluiados, eles vivem mais, sabe, cheios de adrenalina gospel, podemos dizer assim. Enquanto nós, os crentes mais velhos, parece que nós vamos ficando meio que no comodismo, meio desacelerando. Aí chega uma época da nossa vida que a gente não ora mais. Chega uma época da nossa vida que a gente não medita mais. Chega uma época da nossa vida que a gente não jejua mais. Chega uma época da nossa vida que a gente não quer congregar mais. Chega uma época da nossa vida que a gente não evangeliza mais. Chega uma época da nossa vida que nem tempo mais para ouvir o louvor a gente não tem. A nossa vida está tão acelerada, é tanta coisa, é tanta responsabilidade, é tanto corre-corre, que chega uma época da nossa vida que Cristo fica esquecido. Mas esta é a noite que Ele está me convidando, está te convidando para um novo começo, para um novo tempo, para um novo relacionamento. Olhe para alguém e diga: Jesus está nos convidando para um novo relacionamento com Ele. Essa é uma grande verdade, igreja. Até mesmo um discípulo de Jesus Cristo pode desenvolver um coração duro, se não corresponder às lições espirituais que devem ser aprendidas no decorrer da vida e do ministério em geral. Irmãos, é duro falar isso, mas tem crente que tem o coração duro demais. Tem crente que é crente, mas se Jesus voltar, vai direitinho para o lugar aonde está a segunda morte, chamado de o lago que arde com fogo e enxofre. Por quê? Por causa do coração. Coração duro. Um coração que não ajuda ninguém. Não estende a mão para ninguém. Ah não, bispo, eu estendo a mão por meus parentes. Não serve. Quando Jesus disse assim: ame ao teu próximo como a ti mesmo, ele não disse ame teus parentes. Ele disse ame o teu próximo. Você foi chamado para ajudar a todos, orar por todos, abençoar a todos, interceder por todos. Diga glória a Deus. Não, vamos ser sinceros. O que é que um crente com coração duro quer no céu? Para trazer perturbação lá no céu. Não fui com a cara desse serafim. Sai de perto de mim. Não gostei não, tem 6 asas. Para que tanta asa? Vai olhar para a cara dos seres viventes que tem 1000 olhos. É o que você está me olhando? Eu te devo alguma coisa? Fecha a cara. Vai olhar para a cara dos 24 anciões. Quando os 24 anciões se prostrar e colocar as coroas no chão assim: para que isso? Quer se amostrar? Quer dizer que é mais crente do que todo mundo? Porque o coração é duro. E quem tem o coração duro critica tudo, desfaz de tudo, tudo está ruim. Quando vê Gabriel, que é o anjo mensageiro, levar um recado para alguém, lá vai o fofoqueiro. Por quê? Porque tem um coração duro. Então a gente precisa permitir que o nosso coração seja quebrantado pelo Espírito. Diga glória a Deus.
E a gente chegou no versículo final. Lucas 4:40 diz: e ao pôr do sol. Lembra que eu falei mais cedo para você lembrar dessa palavra? No outro versículo, ao pôr do sol, Lucas 4:40 diz: e ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças, lhe o trazia, e pondo as mãos sobre cada um deles, Jesus os curava. Diga glória a Deus. E eu vou ler o versículo que a gente deu início hoje, que foi João capítulo 21, verso 25, que diz: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem todo o mundo, nem o mundo inteiro, poderia ter biblioteca suficiente para conter todos os livros que se escrevessem sobre Jesus. João capítulo 21, verso 5, está escrito esse texto. Foi onde nós começamos e é onde nós estamos terminando nesta noite. Agora vamos à aplicação da palavra para a gente orar por nosso irmão Edvan. Lucas 4, ao pôr do sol. Jesus deve ter ficado, irmãos, muito cansado, depois de passar o dia todo cheio de atividades, e mesmo assim, à noite, o texto diz que ele seguiu durante a noite, curando e libertando as pessoas. Ah, bispo, o que isso tem de importante? Irmãos, isso aqui que eu acabei de ler, tem tudo de importante. Porque durante esses 10 meses, foram vários milagres que eu preguei aqui, que o texto diz, depois do sábado. Foram vários milagres que eu preguei aqui, que diz, ao pôr do sol. Mais cedo, eu li um texto, mais em cima, que dizia também, ao pôr do sol. Agora eu estou lendo outro texto, em Lucas capítulo 4, que está falando, ao pôr do sol. Mas por que é importante esse verso 40? Lucas capítulo 4, verso 40. Por que é importante? Porque se você for ler o capítulo 4, você vai descobrir que esse fato aqui aconteceu depois da tentação no deserto. Ou seja, depois que Jesus foi tentado durante 40 dias no deserto, no sol escaldante do deserto, no frio da noite no deserto, com fome, cansado, com sede, sendo tentado pelo diabo, tudo que Jesus precisava era o quê? Diga, descansar, dormir, passar um período em paz. Mas se você continuar a leitura, você vai descobrir que quando chegou a noite, apareceram vários enfermos, e Jesus não recusou curar nenhum deles. Calma que não acabou não. Nos textos seguintes, afirmam que pela manhã, depois de passar a noite curando pessoas, nos textos seguintes afirmam que pela manhã, ele não foi dormir, ele foi orar, pois era na oração, repita isso comigo, diga, era na oração, que Jesus encontrava forças e poder para o serviço ministerial que lhe foi confiado pelo seu Pai. Diga glória a Deus. Assim mesmo nós devemos fazer. É desse jeito aqui que nós devemos fazer. Foi para esse nível de ministério que Deus me chamou e que Deus te chamou. Perceba, irmãos, que para Jesus não tinha dia. Ele trabalhava pela manhã, ele trabalhava pela tarde, ele trabalhava pela noite, ele trabalhava na madrugada, e no dia seguinte ele trabalhava de novo. Aí nos dias de hoje a gente encontra uns crentes deixa eu segurar minha língua, porque eu ia usar palavra de baixo calão. A gente encontra, irmão, nos dias de hoje uns crentes criticando outro crente porque está fazendo a obra de Deus. Apareceram com uma palavrinha aí chamada ativismo religioso. Filho do Satanás, filho do diabo, filho de Belial.
Porventura Jesus era ativista religioso? Bora, me diga que Jesus Cristo era ativista religioso. Me diga que ele era ativista religioso porque ele curava de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. Me diga porque que ele era ativista religioso porque ele não parava de trabalhar. Me diga que ele era ativista religioso porque ele disse: o meu pai trabalha em todo o tempo e eu também trabalho. Me diga que ele era ativista religioso porque ele passou 40 dias sendo tentado e quando chegou a multidão de enfermos, ele parou para curar todo mundo. Me diga que ele era ativista religioso porque no outro dia ele poderia parar para descansar, mas ele foi orar, foi conversar com Deus, foi conversar com o Pai. Eu acho que a palavra deveria ser preguiçoso religioso e não ativista religioso. E pode observar que esse povo, esses crentes que ficam com essa conversa de ativismo religioso, são preguiçosos. São preguiçosos. Não querem trabalhar para a obra de Deus. O meu problema não é você não trabalhar para a obra de Deus. Porque cada um sabe dos seus compromissos, sim ou não? Sim ou não? Repita comigo, diga: bispo, cada um sabe dos seus compromissos. Diga: bispo, cada um sabe aonde a goteira pinga, sim ou não? Então meu problema não é com quem não pode trabalhar para a obra de Deus, porque está trabalhando no seu trabalho, ou porque está fazendo uma faculdade. O meu problema não é esse, não. Porque teve uma época da minha vida que eu trabalhava demais, fazia faculdade à noite, e eu não tinha condições de fazer a obra de Deus. O meu problema não é esse. O meu problema é você criticar quem faz. O meu problema é você induzir alguém a deixar de fazer. Eu posso falar com toda a propriedade. Homem ou mulher, crente, que induz outro irmão a não fazer a obra de Deus, está endemoniado. Está endemoniado, irmãos. Porque, seja sincero, quem é que quer parar a obra de Deus? Fale, é o diabo. Quem quer parar a obra de Deus é o diabo. Então, se você tem suas obrigações, faça as suas obrigações. Se você tem a sua faculdade, faça a sua faculdade. Termine sua faculdade. Eu sou a favor que você estude. Eu sou um dos pastores que orienta as pessoas a estudarem, a fazer faculdade, a se formar. Agora eu sou contra todo e qualquer um que não faz, aponta e critica. Porque Cristo, ele não parava. Ele era completamente apaixonado em ajudar as pessoas. Então, se você quer ser discípulo de Cristo, você precisa também ter essa paixão. Precisa queimar dentro de você o desejo de salvar a vida de alguém. Eu não sei se vocês perceberam o que está acontecendo no Rio de Janeiro. A internet está empisteada de vídeo. Irmãos, você olhar aqueles vídeos e você não sentir nada, você é desumano. Ah, é bandido, tem que morrer mesmo. Quem disse que é bandido tem que morrer mesmo? É bandido, tem que se converter, irmãos. Tem que ser salvo, tem que ser alcançado pelo Evangelho. Ah, não, é policial, tem que morrer mesmo. Quem disse que policial tem que morrer? Ninguém tem que morrer, irmãos. Todos têm que ser alcançados pelo Evangelho, para todos herdarem a salvação e a vida eterna. Aí tem gente que vê um policial morto e se alegra porque o policial morreu. Aí tem gente que vê um bandido morto e se alegra porque o bandido morreu. Aí Jesus, ele olha para o policial, ele vê uma vida. Ele vê para o bandido, ele vê uma vida.
Jesus não vê quem é policial e quem é bandido. Jesus vê uma alma, uma vida. E é isso que nós temos que ver também. Diga glória a Deus. Vamos à aplicação da palavra do verso de João 21, 25 e nosso encerramento. Vejam isso aqui, irmãos. João aqui reconhece que seus relatos são poucos e breves em comparação a tudo que poderia ser escrito por Jesus. Mas ainda assim o que foi escrito foi o suficiente. Diga para alguém isso, diga, o que foi escrito por João, diga assim, já é suficiente. Porque o objetivo de João não era contar tudo que ele viu sobre Jesus, mas sim contar o bastante, para que as pessoas creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Olhe para alguém e diga, tudo que você precisa, diga assim, é crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Muita gente vivia atrás de Jesus naquela época, para saber se realmente ele era o Messias, o Filho de Deus, e também por muitos outros motivos. Mas apenas conhecer Jesus e saber que ele é o Filho de Deus não é o suficiente para a sua salvação. Diga para alguém isso, diga, mas apenas conhecer Jesus e saber que ele é o Filho de Deus, diga assim, não é o suficiente para a sua salvação. Diga assim, é necessário. Essa aqui é a melhor parte, diga, é necessário. Diga assim, o seguir em verdade e o obedecer com temor. Eu não sei se ele riu, não sei se ela riu, mas fala de novo, diga, é necessário o seguir em verdade e o obedecer com temor. Percebam isso. Percebam isso aqui, ó. Quando uma prova é apresentada no tribunal, cabe às pessoas crerem ou não. As pessoas devem fazer uma escolha quando uma prova é apresentada num tribunal. Diga glória a Deus. Aqueles que leem o Evangelho de João também devem fazer uma escolha. Repita comigo, diga, quem ler o Evangelho de João também deve fazer uma escolha. E que escolha é essa? Vamos lá. Aceitar que Jesus Cristo é o Filho de Deus e o Salvador da humanidade ou não? A pergunta é, qual é a sua escolha hoje? Repita isso comigo aqui, diga, as pessoas que lêem o Evangelho de João devem aceitar que Jesus Cristo é o Filho de Deus e o Salvador da humanidade. Agora olhe para alguém carinhosamente e diga assim, qual é a sua escolha hoje? Você pode aplaudir Jesus?